Amém, glória a Deus. Vamos então orar pelas crianças, né? Para que Deus dê os livramentos de todo mal. Querido Deus e amado Pai, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, essas crianças, Senhor. Senhor, ministra, Senhor, na vida delas, o Espírito Santo, ó Pai. Que elas possam, Senhor, ser livres de todo mal, de tudo aquilo, Senhor, que não é do Teu agrado, Senhor. Senhor, eu te peço, Deus, repreende todo o mal dessas crianças, para que elas sejam futuros missionários de Tua igreja, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louvam o Senhor. Vamos orar para o pregador desta noite, né, irmãos? Querido Deus e amado Pai, abençoa, Deus, o pregador desta noite. Que as palavras dele, Senhor, sejam ungidas pelo Teu Espírito Santo e venha, ó Deus, edificar a Tua santa igreja, ó Pai. Que ele seja boca de Deus para nós nessa noite, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Salmo 51. Nós vamos ler do 1 ao 10, amém? Salmo 51, do 1 ao 10. Aleluia, pentecostal. Vamos ler? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti pequei, e fiz o que Tu reprovas, de modo que justa é a Tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Até aqui está bom? Pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. Esse salmo se refere a um relato de 2 Samuel 11, quando o profeta Natã vai confrontar Davi após os seus pecados, após o adultério, após as mentiras, após um assassinato. Um profeta chega diante dele contando uma espécie de uma parábola, e ele ali é confrontado diante do seu pecado. Ali está um homem que errou feio, mas recebeu misericórdia. Um homem que errou muito, mas ainda assim foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, mesmo com seus erros, e erros gravíssimos: assassinato, adultério e mentiras. Davi fez isso sistematicamente, fez isso de forma premeditada. Ele pensou numa estratégia, ele executou da forma mais ruim que podia ser feito, mas ainda assim foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Verdade é que, a partir dessa reflexão, a gente entende que Deus não define as pessoas por um momento da vida, por um erro. Então, esses salmos, ele já começa a falar sobre isso na nossa vida, de repente um estado que nós vivemos ou está vivendo agora que não nos define. Esses salmos, ele não aponta para Davi, ele aponta para o Deus de Davi, de misericórdia e perdão. Davi, apesar de ter sido um homem extraordinário, mas a história dele
reflete muito mais a grandeza de Deus do que a grandeza de um homem. Na verdade, mostra que um homem, mesmo diante das suas lutas, dos seus pecados, as suas mazelas, as suas dificuldades, ainda assim tem um Deus do céu que estende a mão. Então hoje para você, Deus com seu amor, Ele está te cercando, Ele está te apertando, te encurralando no canto, para você não dizer, eu não tenho solução, não tem jeito para mim, não tem jeito para o que eu fiz, ou quem realmente eu sou e eu não consigo deixar de ser. Tem jeito para você. Essa é a história desses salmos. Porque percebo que hoje o povo de Deus tem sofrido muito com os pecados. Tem sofrido muito. O pecado está roubando a nossa alegria. Na verdade, o texto que nós lemos, o próprio Davi salmodia dizendo, devolva-me a alegria. Devolva-me a alegria. E eu não vou dizer, irmão, todas as pessoas. Mas tem muita gente na nossa geração, não vou dizer todas, tá? Não vou dizer todas, mas muita gente que sofre hoje com vários tipos de problemas emocionais e espirituais a partir de pecados mal tratados. Problema mal resolvido. Problema mal. Davi, a alegria dele foi embora. Devolva-me a alegria. Deus, eu sou triste pelo que eu estou fazendo, o que eu fiz diante do Senhor. O próprio Davi escreve no Salmo 19, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Dá alegria ao coração. Então a alegria que as pessoas estão buscando hoje, muitas das vezes, a solução está onde? Nos preceitos de Deus. Precisamos do perdão dEle, precisamos da misericórdia dEle, precisamos do conserto nosso diante dEle, para que nossa alegria volte. Como pastor, em tão pouco tempo, já ficou claro que muitas das vezes a gente está conversando, a gente está naquelas conversas onde as pessoas criam coragem e abrem a vida para a gente. É uma fase como uma caixa preta de um avião que está estraçalhado, conta a sua história. E muitas das vezes essa história, ela está ali com recheadas de situações que é natural que a tristeza venha. Tem pessoas que estão em um nível que você olha e fala assim, é natural que você esteja triste. Qualquer um na sua situação estaria, eu estaria. Mas graças a Deus, irmão, por Jesus Cristo. Graças a Deus porque nós temos um Senhor bondoso, um Senhor fiel. E hoje, a igreja, nós como igreja do Senhor, nós temos um problema para falar de pecado na igreja. Porque Satanás pôs na cabeça de todo mundo que num dia domingo, num culto de domingo, ao tratar sobre pecado, é ruim. Tratar sobre pecado é muito rigoroso, não tem amor envolvido ao tratar de pecado. Muitas das vezes existem pastores e igrejas que seguem uma linha de pensamento no sentido assim, para o pecador não precisa falar de pecado para ele, porque ele já está tão sofrendo com o pecado, e se você ainda fala sobre o pecado, então você acaba de matar a pessoa. Mas muito pelo contrário. Solução para a nossa vida, arrependimento, o que aconteceu com Davi. A nossa vida só muda a partir da consciência exatamente deles, dos pecados. A consciência, na verdade essa é a ideia. Paulo falou assim, eu não saberia o que é cobiça se a lei do Senhor não dissesse, não cobiçarás. A lei trouxe consciência. O apóstolo Paulo está dizendo que a palavra de Deus traz-nos a consciência do pecado. E só existe salvação para a gente, só existe solução, só existe alegria, sorriso, só existe um romper na vida, um prosperar, crescer. Só existe sucesso de verdade na vida a partir do momento que há um toque do Senhor. A partir do momento que nós nos arrependemos, temos a consciência do nosso estado, temos a consciência do nosso pecado, aí assim vem o arrependimento e assim vem graça sobre nós. Então, quando nos altares está sendo omitido o assunto, está sendo omitido o amor de Deus para com sua igreja. Que se pecado não fosse algo que não tivesse importância, ou que não tivesse dito, é só lembrar da frase do Billy Graham. Se você acha que pecado
não tem nada a ver, olha para o que Deus fez com Cristo na cruz. Isaías disse que agradou moê-lo. Deus agradou fazer Cristo sofrer pelos seus e pelos meus pecados. Então, hoje é uma história de amor, uma história de amor. A igreja tem muita dificuldade em dizer de pecado. Primeiro, porque há um perfeccionismo de John Wesley. Há um pregador antigo, John Wesley, dizia que um homem pode chegar no estado de perfeição do pecado. Então, a ideia de perfeição faz com que a gente dê um passo atrás no assunto e não toque, porque afinal de contas, quem vai poder? Se o crivo para falar de pecado é a perfeição, quem vai falar? O que podia já ascendeu ao céu há 2000 anos atrás, um único homem que podia. Outra coisa que nos atrapalha é realmente homens que não têm uma vida com qual possa falar de pecados. Homens que a vida às vezes não está no estado a qual Deus gostaria, e há um constrangimento deles falar de pecado. Mas falou, pastor, então por que você está falando? Porque eu não sou a medida, eu não sou a régua, eu estou lutando contra os meus pecados, acredito, como você também esteja lutando, porque essa é a característica daquele que nasceu de novo, ele luta. O ímpio não luta. O ímpio, ele não cai, porque ele nem está de pé. Agora o crente avança. O crente avança. Sim, o pastor luta sim contra pecados. Contra pecados que, de uma forma geral, nós pastores não lutamos, porque nós fomos chamados, no mínimo, para ser o exemplo da igreja. Então, assim, as lutas nossas, muitas das vezes, são lutas mais internas, do que situações, muitas das vezes, escandalosas. A gente luta contra nós mesmos. Contra a vontade de desistir, contra os desejos, contra as cobiças dos olhos. A gente luta para não ser seduzido ao dinheiro, a instrumentalizar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. A gente é seduzido a não querer sucesso, a não agradar homens, mas sim agradar a Deus. A gente é seduzido em não querer falar o que as pessoas gostam de ouvir, mas o que a palavra de Deus diz. Mas de uma forma geral, está todo mundo lutando. Eu estou lutando. E você deveria lutar. E eu acredito que você esteja lutando. Então, mais uma vez, independente de quem esteja falando, pode falar, porque a régua não é minha. Eu não sou a régua, eu não sou a medida. Então, quando eu estiver falando de pecado, não olhe para mim. A gente precisa, a medida é o varão perfeito. Nós estamos crescendo de fé, em glória, até a estatura do varão perfeito. Ele é a medida. Fica olhando para mim, não. Na hora que eu estiver falando de pecado, será, pastor? Não fica caçando um cisco no meu olho, não. Faça como Jesus disse, tira a trave primeiro do olho e vamos rompendo, e vamos caminhando na vida. É necessário a gente ter temor nesse assunto. Porque de verdade, não é a falta de dinheiro que é o seu problema. Não são pessoas, não é gente. Nosso problema é o pecado. E a gente vai entender isso mais durante a pregação. E a gente vê durante o texto como Davi lidava com isso. Ele diz no versículo 1 e 2 assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Ele diz apaga as minhas transgressões. Ele está pedindo perdão. Ele clama por misericórdia, mesmo antes de sofrer as consequências. Sabe quando Davi escreve esses salmos? Quando ele é confrontado, não quando ele está recebendo as consequências, não quando o filho dele se rebela contra ele, não quando ele perde o filho dele mais novo, não quando ele, metade dos seus soldados, mais seu filho, começa a persegui-lo para matá-lo. Não é nessa hora que ele fala assim, Deus misericórdia, porque a dinâmica da nossa vida é isso. Clamamos misericórdia e perdão quando o bicho está pegando, quando nós somos pegos no pulo, quando descobrem os nossos erros, quando as coisas são reveladas, expostas, vem a vergonha das pessoas, aí nós clamamos misericórdia. Mas Davi traça um caminho contrário do que a maioria de nós faz. Quando chega a notícia, que só ele e Natan está sabendo por enquanto, ele fala assim, Deus, misericórdia. Deus, misericórdia.
não tenha misericórdia da minha vida. E outra coisa, Davi entende que o que muitos de nós não entendemos, ele entende o tamanho do problema. Tendemos, diante dos nossos erros, diante das dificuldades, diante do nosso pecado, diante de Deus, tendemos a diminuí-lo. É a tendência de todos. Isso acontece com todo mundo. Ou nega ou diminui. Ao ser confrontado, que é isso que a palavra de Deus hoje faz com nós, ela não nos afronta, ela confronta. É isso que Deus nos ensina até para a vida, porque confrontar é tratar de verdades, é sentar, é tentar se ajustar, é tentar ver o que está errado, é expor a verdade, separar a mentira. Isso é confrontar. Agora, afrontar tem a ver com pessoal, com humilhação, e Deus não faz isso com ninguém. Deus não faz isso. Quando nós estamos sendo confrontados, nós tentamos ou diminuir o tamanho do problema, não é isso, ou negar. Davi não tentou diminuir o tamanho dos seus problemas, por isso que ele pede misericórdia, porque o próprio Davi escreveu, no mesmo Salmo 19, que eu citei antes atrás, ele diz assim: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Sabe o que é isso? Números 15. O livro de Números 15, a partir do versículo 30, mostra as consequências de pecados premeditados, planejados, arquitetados. Você não foi pego de surpresa, você não fez sem querer, você pensou dia após dia. Foi o que aconteceu com Davi. Ele pensou em um jeito de matar Urias, ele arquitetou um plano. E muitas das vezes os nossos pecados é assim, tá? A gente pensa um jeito, a gente vai elaborando um jeito para ninguém descobrir aqui, ninguém descobrir ali. E Davi falou assim: é grande, não é pequeno, é grande. Mas nessa hora a gente abraça a teologia da prosperidade. Nessa hora a gente caça no YouTube alguém que assine embaixo para nós, dizendo: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Trazendo uma noção de extrema irresponsabilidade diante de um Deus santo, de um povo que foi chamado para ser santo, e agora trata as coisas de forma irresponsável, usando uma teologia vazia, infantil. Não, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a pergunta retórica que Paulo fez: que diremos então? Iremos pecar para que a graça de Deus abunde sobre nossas vidas? Então continue pecando para você abundar na graça. Se essa é a lógica infantil, continue. Mas Deus quer, apesar de graça, apesar de perdão, apesar de braços estendidos, Deus quer responsabilidade e consciência do tamanho das coisas que nós fizemos, estamos fazendo, ou estamos pensando em fazer. É Deus tendo misericórdia de nós hoje e puxando o freio de mão da nossa vida. A gente precisa ter essa noção. Mas no versículo 3 e 4 ele continua: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi estava dizendo o seguinte: eu não estou negando, Deus, que eu prejudiquei pessoas, mas o que mais me impacta é que eu pequei contra ti, e só contra ti pequei. Eu errei contra Urias e Betseba, mas eu pequei contra o Senhor. Davi, ele sabia que ele tinha errado contra alguém, mas pecado contra Deus. Em 2 Samuel, quando Davi é confrontado, ele diz para Natã: pequei contra o Senhor. Naquela hora ele põe a mão na cabeça e ele fala assim: pequei contra o Senhor. Davi não fez assim: agora todo mundo vai ficar sabendo, agora o reino vai ficar sabendo, agora meus filhos vão ficar sabendo, agora toda Israel vai ficar sabendo. Não, o pensamento dele: contra ti, só contra ti pequei. Então, ser um homem segundo o coração de Deus e agradar o coração de Deus, muitas das vezes não tem a ver com estado de perfeição. Eu quero que você tenha consciência disso essa noite. Não tem a ver com o estado de não errar.
Deus não tem um ranking de quem erra mais, de quem erra menos. Mas a ideia é, após o erro, qual é a sua atitude? Após o erro, qual é a sua atitude? O que você faz depois que erra? Davi falou assim, não, eu não estou preocupado com as outras pessoas. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão achar. Porque o homem moderno, ele pensa assim, eu vou ser cancelado. O pastor moderno, o pastor dos tempos de hoje, ele diz assim, eu vou ser cancelado na internet. O homem de hoje, ele fala assim, minha mulher vai ficar sabendo. A mulher fala assim, não, meu marido vai ficar sabendo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus diz assim, Deus sabe, e é Ele que importa saber. E para quem eu não podia pecar, eu pequei. Contra quem eu não podia pecar, eu pequei, contra o Senhor. A maioria da sociedade de hoje, gente, dos crentes de hoje, infelizmente, a gente tem que colocar assim, não está preocupado com o que Deus está pensando, não. Não está preocupado com o que Deus está fazendo. Gente, no livro de Malaquias, Deus pergunta para o povo, cadê o temor que me é devido? Se me chama de pai, se me chama de Senhor, cadê o temor que me é devido? As pessoas estão preocupadas com a opinião dos outros. Ao errar, as pessoas estão assim, mas as pessoas vão ficar sabendo. Irmão, chega uma hora na sua vida que é azar se os outros ficarem sabendo, tá? Tem hora que a gente chega em um estado, em condição da nossa vida, azar, eu não estou nem aí, meu problema é com Deus. Meu problema é com Deus, eu preciso pedir perdão para Deus, chorar diante do Senhor, clamar misericórdia diante do Senhor. E as pessoas, azar, azar mesmo. Mas hoje a gente está mais preocupado com o julgamento das pessoas do que com o que Deus pensa de nós. Porque afinal de contas Deus é bom. Aquele bispo que você vê lá no YouTube de manhã, fala que Deus é bom e não julga. Fala que Deus é bom, ele traz um lado de Deus. Preste atenção, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas, e eles, se possível, negarão até o próprio soberano, eles negarão a Deus. Eu sei, você pensou comigo aqui agora, não, mas ele não nega a Deus, alguns não negam a Deus. Negar uma parte de Deus é negar o próprio Deus. Negar um lado de Deus, um atributo de Deus, é negar o todo Deus. Ou eu tenho Ele por completo, ou eu não tenho Ele. Deus não é um restaurante self-service, onde você escolhe qual é a melhor opção para você, que combina para você. Se eu negar que Deus, Ele é amoroso e bondoso, eu nego Deus. Se eu negar que é um Deus que disciplina seus filhos e aqueles que o amam, eu nego o próprio Deus. Negar uma parte de Deus é negar a Deus. Então, a gente precisa lembrar do texto que Jesus diz. Jesus diz que não tenha medo dos que matam o corpo, mas do que pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Deus está falando de Deus. Jesus está falando de Deus. Jesus está falando de Deus. Jesus disse para os discípulos, não tenha medo daqueles que os perseguem, porque eles só podem fazer mal ao seu corpo. Não tenha medo dos fariseus. Eles só podem caluniar vocês e no máximo matarem vocês. Mas tenha medo, tema ao Senhor, daquele que pode lançar a alma no inferno. Quem é o único? Satanás? Jesus está falando sobre Satanás? Satanás pode lançar alguém no inferno? O único que pode lançar a alma de alguém no inferno é Deus. Então Jesus falou, tenha medo. O temor de Deus em última análise, passa assim, pelo medo. Medo das consequências do pecado, medo de pecar contra o Senhor, de entristecer o Senhor, e a gente precisa ter esse medo, andar em temor. Falar, se eu fizer isso, eu vou desagradar o meu Senhor, que tanto me amou, que se entregou por mim, fez tudo por mim, e ainda assim, até hoje, esse Deus já me perdoou tanto, então agora eu preciso corresponder a esse Deus. Esse elemento de agradar a Deus, ter medo de Deus, esse elemento de pensar em Deus e não na opinião das pessoas, se preocupar mais com o que Deus pensa do que com a sua própria reputação, esse elemento, ele muitas das vezes afeta toda a nossa área, todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, o casamento.
Por que muitas das vezes o casamento não funciona como deveria funcionar? Porque aquilo que Deus pediu para o homem e para a mulher, o homem não faz, ele não pensa no sentido assim, ó, não é que ela merece ou não merece. Minha esposa, quando Deus diz em Efésios 5, ame as esposas como Cristo amou a igreja. Qual o cálculo do marido? Ela não merece, porque ela é muito chata, não sei o quê. Ele não pensa, eu preciso amar ela para agradar ao meu Senhor. Ele não está preocupado com a opinião de Deus, ele quer saber se ela merece, se ela não merece, se ela fez por merecer. A mesma coisa funciona para as esposas. Submetam-se aos seus maridos, sujeitem-se aos seus maridos. Ela olha e fala assim, que nada, ele não merece, e não sei o que, ele deixa a toalha jogada, se eu me submeter a ele vai me subjugar, ele vai pisar em cima de mim. Mas ela não pensa que é agradar a Deus, não importa a opinião dele em primeiro lugar. Preste atenção, não importa para o marido, não importa a opinião da mulher, se ela merece, primariamente é agradar a Deus. A esposa, a mesma coisa, primariamente, não importa se seu marido merece ou não merece, primariamente importa agradar a Deus, primariamente importa submeter a Deus. 1 Pedro diz que as mulheres precisam ter um espírito dócil, não se preocupar com a beleza externa, mas com a beleza interior, que é de grande valor para Deus. No mesmo capítulo, manda os homens serem sábios na convivência com as mulheres, honrar as mulheres por elas serem frágeis e co-herdeiras do dom da graça da vida, porque senão as orações serão interrompidas. Mas o homem não faz esse cálculo e a mulher não faz esse cálculo, que não importa primariamente o que ele vai pensar, se ele merece, se ela merece ou não merece. O que importa primeiro é agradar a Deus. Amo minha esposa, amo demais, mas primariamente o que eu faço no nosso casamento é para agradar o meu Senhor. Antes de ser casado com ela, eu tenho uma aliança com Deus. Antes dela ser minha esposa, Cristo é o meu Senhor. Jesus, Ele está acima de tudo, Ele é o meu cabeça, Ele é o meu líder, Ele é o meu Senhor. Então quando eu faço para ela, apesar dela ser beneficiada, e nós, a família, mas é primeiro um compromisso, uma aliança que eu tenho com Deus. Então é uma questão de aliança, é uma questão de temer a Deus, é uma questão de olhar e falar assim, tá, beleza, mas primeiro com Deus. Depois, secundariamente, a gente discute se merece, se não merece, mas primeiro eu faço para o meu Senhor. Diante do seu pecado, Davi pensava, desagradei ao meu Senhor. Versículos 5 e 6, ele diz que sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Davi sabe que para vencer o pecado, é preciso entender a natureza, entender a inclinação. Davi reconhece a sua condição espiritual, que naturalmente impacta a condição moral. Presta atenção, Davi, diante de um pecado de adultério, ele podia falar assim, eu sou um homem bom, eu só errei agora, não, eu sou, lá no fundo Deus conhece o meu coração. Porque todo mundo, quando está numa situação assim ruim, de erro muito grande, de pecado, a frase é uma só, Deus conhece o meu coração. Então assim, Davi sabia que a condição do seu coração de pecador impactaria na sua condição moral e ética. Não tem como separar uma coisa da outra. Só existe boa moral se a condição espiritual tiver sido resolvida. Só existe moral e ética nesse mundo, irmão, a partir de uma condição interna dentro. Então não é primeiro a atitude, para depois uma mudança. É primeiro algo dentro, para depois mudar. Não adianta atitudes por atitudes.
É preciso uma mudança interna. Qualquer ética imoral pode ser boa. Sem Cristo, presta atenção, qualquer ética desse mundo agora, moral, qualquer traço de moralidade boa, sem Cristo é besteira. É besteira, é mentira. Sabe aquela frase que a gente diz assim, só faltava Jesus na vida dele? Tira essa frase e tira o só e fala assim, falta Jesus na vida. É mentira. É mentira, sem Cristo não existe boas obras. Na carta mais teológica do apóstolo Paulo, que é Romanos, no capítulo 3 ele diz assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo. E sabe por que a vírgula e nenhum sequer? Porque não há nenhum justo, poderia ser uma força de expressão. Poderia ele dizer, você já viu quando fala assim, quem estava lá na festa? Estava todo mundo. Estava todo mundo, gente? Não estava, é uma força de expressão. Mas Paulo diz, não há nenhum justo sequer. E ele faz, não há nenhum justo, vírgula, nenhum sequer. Porque ele mostra que sem Cristo não há justiça. Honestidade, por exemplo, e fidelidade. Honestidade e fidelidade no casamento. 2 exemplos. Honestidade pode ser um traço de um benefício social que a pessoa tem ao ser honesta. Não é por amor a Cristo, não é para glorificar ao Senhor, não é obedecendo um mandamento ser honesto, mas não só por uma questão de esperteza. Cara, eu vou andar certo porque para me evitar certos problemas, pessoas me cobrando na porta, pessoas me ligando, as pessoas falando mal de mim, então eu não quero que a minha reputação seja suja, então a partir disso eu vou ser honesto. Benefício próprio. Fidelidade no casamento. Você pode morar na cidade pequena, você fala assim, não, aqui vontade eu tenho demais, mas todo mundo ia saber, cidade é pequena, a notícia ia correr, benefício próprio, pensando mais uma vez na sua reputação. Então não há nenhum justo sequer, não há. Mas direto, quando a gente, é porque a gente cai nessas histórias, não, fulano é tão bom, só faltou ser crente. Fulano é uma pessoa excelente, melhor que muito crente, mas direto Deus esfrega na nossa cara. Sai uma notícia aí, de pessoas que a gente nunca imaginou, fazendo barbaridades. Esses dias eu vi uma reportagem, de um gerente de uma caixa econômica, de uma cidadezinha desse tamanhozinho, largou a esposa, roubou 1 milhão da caixa econômica, ia fugir para o Paraguai com a amante. Gente, a história, as pessoas da cidade não estavam acreditando, porque era um homem sim, com uma conduta libada, honesto, com bom testemunho diante da sociedade. Mas Deus direto deixa que uma dessas coisas aconteça para provar para nós que conduta moral e ética sem Ele não vale nada, não garante nada. Não garante nada. É preciso a gente nascer de novo. É preciso de um toque do Senhor. É preciso de um toque do Senhor. Só a esperança de um Salvador e a esperança de um Redentor, só essa necessidade, só uma vez que a gente descobre que a gente precisa, é aí que o Senhor entra com providência. Na verdade, Deus quer aplicar essa dinâmica do reconhecimento, da necessidade de um Salvador em toda a nossa vida. Em toda nossa vida. Nós só vamos ser bons maridos, bons irmãos, boas ovelhas, bons pastores, bons funcionários, à medida que a gente fazer como Davi, a gente reconhecer nossa condição. A gente reconhecer nossa condição. E muitas das vezes nós só reconhecemos a nossa condição quando a gente está diante de um problema como Davi. Você só descobre que não é um belo nadador um dia que você tenta atravessar uma represa nadando. Já aconteceu alguma coisa assim parecida com você? Já aconteceu comigo. Eu no meio de uma lagoa descobri que eu não era um bom nadador. E eu estava no meio, voltar era a mesma coisa e seguir era a mesma coisa. Por fim, as pessoas já estavam tipo entrando assim, mais um pouco, vem! E eu quase. Foi ali que eu descobri que eu não era um bom nadador. Então, muitas das vezes, diante das lutas da nossa vida, que você já passou ou está passando, que você descobre, fala assim, eu não sou tão bom assim como eu pensava. Eu não sou santo ainda como Deus gostaria que eu fosse. Então, reconhecer a condição
nossa, é essencial para a gente começar a ter um coração como o de Davi, para a gente começar a seguir as trilhas, as pegadas que Davi caminhou, passar pelo caminho onde ele passou, subir a montanha que ele subiu, agradar o coração de Deus, é olhar para dentro de nós e falar assim: puxa vida, eu não ainda consigo resistir a esse pecado como eu achava que eu conseguia. Eu não ainda consigo lutar como eu achei que eu conseguia. Agora no versículo 7 e 9, ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, ele começa pedindo perdão, misericórdia, clamando ao Senhor e entendendo a sua situação, a sua realidade, expondo para Deus, falando assim: eu sou pecador, desde quando eu nasci. Ele abre o coração diante de Deus, e ele pede perdão aqui nesse texto que nós lemos, mais uma vez, mas agora, ele inclui um elemento. Ele diz assim: santifica-me. Ele diz assim: lava-me e mais branco do que a neve serei. Ele pede santidade. Ele não está preocupado. Davi era um cara excepcional. Ele não está preocupado só com aquele problema. É tipo assim: não, vem cá e resolve só isso agora para mim, que o resto está tudo bem. Não, Deus, me ajuda só nessa situação, que no mais está tudo bem. É Deus olhando para Davi e falando assim: eu quero fazer mais. É Deus olhando para a nossa vida e na sua vida hoje e falando assim: eu quero mais do que resolver esse problema. Eu quero te santificar, eu quero te dar a condição de você não cair nessas armadilhas de Satanás mais, para você não sucumbir aos desejos da sua carne mais, porque essa é a ideia de Deus. Santificação, santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, diz o escritor de Hebreus. Fomos chamados para sermos santos. Fomos chamados, preste atenção, Deus nos chamou para viver em santidade. Deus nos chamou, a Bíblia diz que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para o quê? Um objetivo. Essa palavra significa um objetivo, tem um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos chamou para viver nessa condição de santidade. Deus nos chamou, mas como eu disse no começo, é um assunto delicado, que toca a nossa vida, toca a vida de todos, porque muitos têm sofrido nessa área. Ama o Senhor de verdade. Quando um homem e uma mulher peca, ele não está dizendo assim: eu não amo a Deus. Muitos amam o Senhor, muitos se arrependem do que fazem, mas muitos estão sofrendo com isso, perdendo a alegria de viver. E o Senhor tem remédio, tem solução, tem algo para nós nesse sentido. Muitos estão sofrendo, alguns desistem de viver essa vida santa, outros já nem se importam mais, porque caíram em teologias que colocam o homem no centro, esvaziam a cruz de Cristo, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: olha, a sabedoria humana esvazia a cruz de Cristo. Toda sabedoria humana, toda ideia concebida do coração humano, para tentar, mais uma vez, instrumentalizar a Bíblia, para tentar conseguir deixar igrejas cheias, lotadas, tudo isso esvazia a cruz de Cristo. A mensagem da cruz perde o seu valor quando nós não falamos sobre santidade, quando nós não falamos sobre arrependimento. Você quer falar assim, Elvis? Você pode pensar assim, e é legítimo o seu pensamento. Elvis, eu estou com um problema financeiro. É legítimo problema, acontece com todo mundo. Elvis, problema no casamento. Eu estou com um problema com as minhas emoções. Irmão,
Preste atenção, a base para isso ser resolvido é a vida santa. Você não consegue solucionar problema nenhum na sua vida, problema nenhum, na vida emocional, conjugal, na vida financeira, na comunhão, no ministério, no chamado, sei lá, pensa aí no trabalho, pensa em qualquer área da sua vida. Nada, a base para solucionar todos esses problemas é vida santa, é vida com Deus, é conserto de vida, é vida nova, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, é vida nova, experimentar algo novo. A base é isso, começa a partir disso. Lógico que a partir disso tem ação da sua parte, tem levantar cedo, trabalhar, pedir perdão para quem tem que pedir perdão, correr atrás, fazer um monte de coisa, mas primariamente nós estamos esquecendo desse passo. Nós podemos falar sobre casamento. Em abril a gente vai falar sobre casamento na Serra do Cipó lá, a gente vai falar aqui, mas pode perguntar para os casais que já participaram. Tem que ter essa construção do raciocínio a partir de Cristo Jesus e santidade, para que todos os outros assuntos façam sentido. Senão, não faz sentido, fica sem base. É tentar construir um raciocínio do nada. Precisa ser estabelecido a partir de vida santa. Isso eu estou falando para o crente. Isso eu estou falando para você que ama o Senhor. Agora o mundo lá fora não, meu irmão. Toda ideia de vida financeira, por exemplo, é construída através de ganhar dinheiro, ganhar. Lá no mundo, problemas emocionais só são resolvidos a partir de psiquiatra, psicólogo e remédio. Só são resolvidos assim. E para o homem do mundo, para o homem moderno, mundano, de verdade, procure mesmo, tome remédio. Porque o homem do mundo, a mulher do mundo, ele só tem o remédio. Ele não tem o que você tem. Ele não tem o que Davi teve. O homem do mundo só tem o dinheiro, então ganhe dinheiro mesmo. Viva pelo dinheiro. Deixa Mamon montar nas costas e dar esporada, porque só tem o dinheiro. Só tem ele. As pessoas do mundo que vivem de forma vazia, compulsiva, só quer gastar, comprar, consumir, consumam, gaste, compre mesmo, porque você só tem isso. O mundo só tem isso. Agora nós não, irmão. Nós temos algo que o mundo não tem, nós temos Cristo. Nós temos a palavra da verdade, nós temos o Espírito Santo selados. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E a gente precisa viver em santidade. Mas a gente não entende bem o processo de santidade. É confuso, porque muitas pessoas misturam o assunto salvação e santificação. Aí fica confuso. Aí muitos desistem porque acham muitas das vezes que nem salvo foi. Júnior falou aqui na SEB. Há vertentes teológicas no Brasil hoje que acreditam que santificação tem a ver com dons. Na SEB, Júnior citou isso que nós estamos falando sobre o livro de Atos. Então, ser santo é ter dons, falar em línguas, é profetizar, dons de cura, milagres. Isso revela a santidade. Quando você vai ler a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, é a carta onde tem tudo que é trem de ruim que você pensar na face da terra naquela igreja. Às vezes a gente fica assim, nossa, a igreja primitiva. A gente tem um olhar errado para a igreja primitiva. A igreja de Corinto foi chamada de carnal, como o Júnior disse aqui. Carnal. A igreja de Corinto teve incesto na igreja de Corinto. Incesto, pessoas da mesma família se relacionando. Teve incesto. A igreja de Corinto tinha um problema com a Santa Ceia. Eles comiam tudo, esqueciam um do outro. Na festa do amor, muitos se embriagavam e comiam e deixavam as outras pessoas de lá. Porque a Santa Ceia naquela época, na igreja de Corinto principalmente, tinha um caráter celebrativo, de festa. Então, mais do que aquele momento de celebrar a Santa Ceia, era um momento de comunhão, de comida mesmo. Sabe o que uns faziam? Comiam, enchiam a barriga e deixavam aqueles que necessitavam, que não tinham comida em casa, com fome, sem comer. Então, olha para você ver. Então, os dons não apontam diretamente para a santidade. Os dons não apontam. Então a gente precisa entender esse processo de salvação. Na nossa vida, Deus, no seu plano de salvação, Ele trabalha com nós em 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. É isso que uma fé saudável entende. Que Deus justifica.
Deus justifica um homem. Qual é o primeiro passo que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher? Ele justifica, ele tira a culpa do pecado. Justificação é um termo forense, é um termo, é você imaginar um tribunal, e ali naquele tribunal, Deus como santo juiz, Jesus como seu advogado e você no banco dos réus, você ia ser condenado. Cristo agora, ele recebe a culpa por você, ele paga os seus pecados e você é livre da culpa do pecado. O nome disso é regeneração, salvação. Você é salvo da culpa do pecado. É como se Deus olhasse para você dentro de um poço de lama e você tivesse até aqui, ó, de lama, e Deus te tirasse do poço de lama. Ele te livrou da morte, mas agora ele precisa te limpar. Agora é o processo de santificação. É isso que Davi pediu. Faz isso comigo, Deus. É muito interessante que um homem vivendo na velha aliança já compreendia coisas da graça. Ele fala assim: eu preciso de santificação. Eu preciso que o Senhor me dê algo novo, um elemento novo na minha vida para que eu possa romper. Santificação é o domínio do pecado. Deus quer tirar o homem do domínio do pecado. Se você foi liberto da culpa, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas agora o apóstolo Paulo diz que, quando ele vai falar no capítulo 6 sobre o domínio do pecado, ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Ou seja, Cristo agora está tirando de nós, após a salvação, toda a estrutura pecaminosa que nos impedia de tentar ter uma vida santa. O homem natural, antigamente, ele não conseguia nem tentar, ele não tinha nem consciência dos seus pecados. O homem vivia, não é isso que o mundo faz, gente? Vive e fala assim, vai para o carnaval, faz tudo que tem que fazer e fala assim, uai, normal não? O mundo olha para a igreja e fala assim, o que tem? Uai, o que tem dançar pelada ali na rua ali, e ficar com os 4 caras, transar com os 10 caras na noite? Normal, gente. O que tem usar uma droga? Esse é um homem natural. Esse é um homem do mundo. Mas Deus livra o homem da culpa. E Deus agora arranca do homem, quebra o corpo do pecado, dando condição ao homem de ter uma vida santa. E o último passo é livrar do domínio do pecado. É quando o Senhor voltará. É quando o Senhor voltará em glória e Ele vai nos livrar da presença do pecado. Não vai haver mais o pecado. Mas até lá, para aqueles que foram justificados, livres da culpa do pecado, nós estamos passando por um processo de santificação, que sim, é agora que está. É agora que as pessoas confundem. Porque salvação não depende de nós. O primeiro passo, que é a livrar da culpa, você não entra nesse processo. Você não entra. Deus te escolheu, por bondade dEle. Efésios 2,8 não diz isso? Foi salvos mediante a graça de Deus. É um dom dEle, para que ninguém se glorie. Deus fez, Deus te salvou, não foi você. Você não contribuiu para a sua salvação e para a santificação, você faz parte do processo. É aí que o mundo não entende. É aí que a maioria das pessoas embananam na mente. Salvação, só Deus. Santificação, eu faço parte do processo. Abra em Colossenses 3, por favor. Colossenses 3, a partir do 5. Colossenses 3, a partir do 5. Diz assim façam, presta atenção no texto, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. 2 pontos e vem a lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que era idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora abandonem. Primeiro faça, e agora ele diz: abandonem todas essas coisas.
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecentes no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Pula para o versículo 12. Terminamos 10, pula para o 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, mansidão e paciência. Perceberam o texto? Abandonem, vistam-se, as quais vocês despiram do velho homem, e agora vocês revestiram do velho homem, vocês tiraram, agora vocês colocaram. Façam, atribuindo para nós uma participação diretamente no processo de santificação. E essas pessoas que o apóstolo Paulo está convidando a igreja de Colossos a participar do seu processo de santificação, ele chama de santos. Lá no final do texto, quando a gente leu. Portanto, como povo escolhido de Deus e santo. Ou seja, você foi justificado e agora você é santo. Mesmo que ainda você pratique coisas erradas que desagradam ao Senhor. Mas você que nasceu de novo, está num processo de santificação. Você está num processo, é como um jogador de futebol. Você é um jogador de futebol, mas você está num processo de crescimento, de habilidade, de treino, ganhando massa muscular, crescendo cada dia mais, se desenvolvendo. É essa a ideia que Cristo quer passar para nós. Eu salvei vocês, eu retirei vocês do poço de lama. Agora o processo de santificação, é preciso nós nos esforçarmos, é preciso nós nos despirmos, é preciso nós participarmos, é preciso de nós estarmos envolvidos, assumirmos a responsabilidade. Foi isso que Davi pediu, santificação. Santificação. E eu fico muito triste, porque muitas pessoas querem viver etapas da vida sem santificação. Querem ter um casamento de Deus, sem ter um casamento santo. Querem ter relacionamentos de Deus, sem terem relacionamentos santos. Quer ter um relacionamento com dinheiro que agrada a Deus, mas sem ter um relacionamento com dinheiro santo. Querem fazer todas as coisas da vida, querem prosperar, querem crescer na vida, querem estudar, querem trabalhar, querem ter uma família, filhos, sem ter uma vida de santidade. Sabe qual é o BO disso aqui, irmão? Porque santidade envolve sofrimento, envolve negar a si mesmo. Negar a si mesmo é sofrer, sabia? Negar a si mesmo é sofrer. Negar a si mesmo é olhar para aquilo que você tem desejo, vontade de fazer. Não, pastor, mas é pecado, mas dá vontade de fazer. Mas é você negar essa natureza dentro de você. É você negar, é isso que Paulo fala em Romanos 6, destruir o corpo do pecado. A partir dessa estrutura dentro de você, destruída pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, você tem força para lutar. Só que hoje nós não queremos fazer parte desse processo. Nós amamos um Deus que nos salvou, mas nós negligenciamos a parte da santificação. Davi falou assim: se o Senhor me salvou, mas se o Senhor não me santificar, eu vou fazer de novo. Pensa num tribunal, irmão, um homem que era culpado, e agora ele recebendo absolvição. Um decreto presidencial, no Brasil tem, nos Estados Unidos teve, o Trump assinou vários decretos de pessoas que já estavam condenadas, sendo livres. Aqui no Brasil também acontece, os presidentes podem fazer isso. Alguém que já está condenado, foi provado, o presidente pode ir lá, no negócio presidencial lá, e liberar a pessoa. Imagina Jesus Cristo entrando no sumo superior, lá no tribunal do céu, e inocentando você. Ele é culpado, mas eu pago a dívida dele. E você agora está inocente. Quem te garante que você não vai fazer de novo? É isso que Deus quer tratar. É o pós-audiência. Todo mundo feliz. Eba, foi salvo. E agora? Como é que você não vai voltar para aquele poço de lama de novo? Quem vai impedir que você entre naquele poço de lama?
de novo, se não for o Senhor que nos chamou para ser santos. O Senhor que nos chamou e o Senhor que através do teu Espírito Santo nos empodera. Através da igreja, da comunhão, através daquelas coisas chatas que o pastor fala assim, não abre mão, irmão. Não abre mão de orar. Não abre mão de ler a sua Bíblia. Deixei de saber se você está entendendo ou não entendendo. Eu e Robinho já lemos e até hoje lê um monte de coisa que nós não entendemos nada. O que tem que você ler também? E nós é pastor aqui, lê também. Se não entender nada, bem-vindo ao grupo daqueles que lê e não entende. Bem-vindo. É assim, leia a sua Bíblia. Ore. Pare de ficar tirando exemplo de oração dos outros, leitura bíblica dos outros, porque os outros lêem não sei quantos capítulos, não sei quantas páginas. Tem um relacionamento seu só com o Senhor, profundo, íntimo, pessoal. Ah, que eu vi lá, pastor fulano lê 6 capítulos por dia. Aí eu vou ler 6. Leia a Bíblia. Simplesmente leia. Para de ficar tentando estabelecer relações das outras pessoas. Tem um relacionamento com você, pessoal, íntimo, com as suas orações, do seu jeito. Uns deita, outros fica de joelho, outros ficam agachados, outros deitam e põem a boca no chão assim, ó. Eu tinha uma mania antigamente de deitar com a boca no chão assim, ó, com a boca e o nariz no chão. Estou abrindo meu coração para você aqui. Dentro do banheiro, eu deitar com a boca no chão assim, ó, e pedia perdão para Deus. Faz as suas coisas lá só. Faz as suas coisas. Eu lá em casa, eu entro no banheiro, boto a mesma música, não é, Thaís? Digno, não imita, hein? Não põe minha música eu lá, que eu fico ciúme. Tu és digno, Antônio Cirilo, aquela versão mais velha que tem. E eu fico lá orando. E eu oro com a mesma música. Thaís fala assim, Elza, a mesma música, a mesma música. Dentro do banheiro, a fumaça de glória tomando conta assim, ó. E eu vou orando. Que é um relacionamento pessoal. Vem à igreja. O pastor não quer ver os bancos ocupados. O pastor quer ver você sendo alimentado. O pastor quer ver você aqui na comunhão. Sabe o que o pastor quer ver? O pastor quer que você olhe gente mais arrebentada do que você no culto, para te humilhar, sabe? Para fazer você, para reduzir você a pó assim mesmo. Ver que a pessoa que está com problema, você fala assim, não, eu não vinha no culto não. Aí ela veio, né, cara? Miserável homem que sou. Quem poderá... Você está entendendo? Mas a gente precisa fazer parte desse processo de santificação. Negar os nossos desejos, negar a nossa vontade, olhar diante do pecado e falar assim, Deus, amanhã eu não prometo para o Senhor não, mas hoje não. Hoje eu não peco. E amanhã? Amanhã eu não sei. E chega amanhã, Senhor, eu consegui hoje. Hoje também eu prometo. E amanhã? Não, vai um dia após dia. Vai orando, vai buscando ao Senhor. Irmão, vai lutando. Vai lutando contra as práticas desse mundo. Vai lutando. Mas Satanás pôs na nossa cabeça que vida santa é sem graça, né? Por isso que de repente, às vezes, na cabeça de muitas pessoas, o tema não faz sentido. O tema da noite, santidade. Porque parece que o errado é mais gostoso, né? Parece que o sexo sem santidade é melhor. O casamento é melhor. A vida. Parece que Satanás botou isso, plantou essa semente dentro da maioria de nós. Que a vida santa é uma vida sem graça. A vida santa é uma vida sem graça. Mas Deus está te chamando essa noite para você experimentar algo que você nunca experimentou. Prazeres que você nunca experimentou. Noites de sono que você nunca experimentou. Paz, tranquilidade, gozo de alma que você nunca experimentou. E no versículo 10, para a gente poder terminar, ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, uma vontade inabalável. O argumento de Davi é: o meu coração está tão profundamente escuro que eu não preciso que o Senhor melhore, eu preciso de um outro novo. O que talvez aqui muita gente precisa essa noite
não é resolver os problemas, é de nascer de novo, é de um coração novo. Você está falando isso, Elvis, é muito duro. Mais uma vez, a Bíblia, a palavra do Senhor está só te confrontando, ela não está te afrontando, ela não está te humilhando, ela está te pegando pelo braço, ela está te pegando pela mão. O Senhor hoje está te dando um abraço, o Senhor hoje está querendo um lance novo com você. A gente muitas vezes, talvez seja por isso que tanta gente não consegue romper. Você olha para dentro de si e fala assim: não, isso aqui está ruim, isso aqui está bom. E Davi falou assim: chega de isso está ruim, isso está bom, eu quero ser novo. Cria em mim, ó Deus. A mesma palavra que quando Deus cria as coisas em Gênesis, o mundo em Gênesis, cria a partir do zero, do nada, faz existir aquilo que não existiu, me dá um coração que eu não tenho. Eu não quero uma adaptação, eu quero um coração novo. Eu não quero um coração adaptado, eu quero um coração novo. E o que estamos vendo hoje é um mundo que não quer salvação, porque salvação passa por um processo de mudança. As igrejas estão cheias hoje de pessoas que não querem serem salvas, elas querem soluções de problemas. Davi, o cara entendeu, irmão. O cara entendeu que ele não precisava da solução do problema, ele precisava que ele mudasse, para que todos os problemas da vida dele fossem mudados. Ele não queria soluções para o problema. A gente está vivendo a contramão de Deus hoje, irmão. Nós estamos vindo na igreja buscando soluções para problemas. Nós temos que buscar soluções para os corações nossos, que muitas vezes está distante de Deus, está distante. É preciso transformação, salvação, um coração novo, e isso é doloroso. Transformação dói, um coração novo dói. Salvação passa por constrangimento, salvação passa pelo constrangimento do entendimento de quão sujos nós somos, da consciência do nosso pecado. O homem moderno hoje tem fugido, da sua consciência, o homem moderno tem fugido dele mesmo. Isso aqui, os Salmos de Davi, é um homem expondo o seu coração, e um homem que agradou a Deus de uma forma mais profunda. Quem sabe você hoje não agrada o coração de Deus hoje? Quem sabe hoje você não olha para dentro de si e fala assim: Deus, me dá um coração novo, me dá um coração novo, porque com um coração novo, Deus, todos esses problemas que estão diante de mim serão pequenos diante desse grande problema que eu tenho. O mundo não quer passar por esse processo. Conversão é doloroso, irmão. Conversão não é festa. Conversão não é em primeiro momento, não é alegria, é constrangimento. O apóstolo Paulo cita um homem, cita no capítulo 7 de Romanos: pois o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero, e sim esse eu faço. Paulo descreve a característica desse homem que busca tentar fazer as coisas e não consegue, que tem a consciência do que é certo e não consegue, está profundamente triste com aquela situação. Paulo não está descrevendo um crente ali. Segundo o Dr. Mark Lloyd Jones, ele diz o seguinte, que aquilo ali não é um crente, e aquilo ali não é o ímpio, porque o ímpio não busca salvação. Aquilo ali é um parto. Aquela cena de dor e tristeza, de Paulo dizendo: miserável homem que sou, desventurado homem que sou. Aquela cena triste ali, segundo o Dr. Mark Lloyd Jones, aquilo é um parto, é um homem nascendo de novo. É um nascimento. É o nascimento do homem tomando consciência das suas mazelas, da sua sujeira, de quão sujo ele é. E ele precisa de Deus. Por isso que ele termina dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus, que me salvou. Então, o homem moderno, enquanto o homem moderno está fugindo da tristeza, o homem moderno de hoje foge da tristeza, ele não quer ficar triste. Criamos os nossos filhos, a palavra pregada triunfante hoje na igreja é para tentar tirar a tristeza, sendo que Deus usa como um dos elementos principais para a conversão dos homens,
para mudança e transformação. Assim foi na história de toda a Bíblia. Homens sendo confrontados, homens sendo entristecidos, e Deus usando o elemento tristeza para mudar. Quem sabe Deus não quer pegar essa tristeza que você fica tentando negar com teologia barata, com bispozinho no YouTube de manhã, com coach à tarde, com coach de madrugada. Quem sabe Deus não está querendo pegar essa tristeza que você fica fugindo dela e usar ela para mudar a sua vida, como usou a vida de Davi, como transformou a vida de Davi. Davi não termina. Davi não foi conhecido como um homem adúltero. Davi não é conhecido quando Bartimeu grita pelas ruas de Jericó: Jesus, filho de Davi. Ele não gritou: filho do adúltero, mentiroso, filho do assassino. Filho de Davi, raiz de Davi. Davi não é lembrado pelos seus adultérios, porque num dia de extrema pobreza, de extrema tristeza, de extrema angústia, Deus usou aquilo para transformar a vida dele. Enquanto nós estamos fugindo de nós mesmos, já dizia uma canção: os homens e seus espelhos mágicos. A gente só quer ver outras coisas. A gente não quer se deparar com nós mesmos de verdade. A gente não quer, a gente tem medo de nós mesmos. Aí quanto mais a gente passa tempo se entretendo ali na internet, vendo vídeos curtos, rios, jogando vídeo para cima o dia inteiro, conversando, vendo série, vindo para a igreja e tal, toma um remédio para dormir, toma um remédio para acordar, mas é para fugir de você mesmo, para fugir muitas das vezes da angústia. Deus quer pegar essa tristeza, como Ele faz em Romanos, em 2 Coríntios 7, para poder transformar a gente por dentro. Uma tristeza que, segundo Deus, toda tristeza não é ruim. A Bíblia fala de duas tristezas, segundo o mundo e segundo Deus. A tristeza segundo o mundo produz remorso e morte. A tristeza segundo Deus produz o que produziu em Davi: arrependimento profundo. Arrependimento profundo. Arrependimento profundo. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia, aleluia. Davi, quando está diante de Samuel, em 2 Samuel, quando Davi está diante de Natã, 2 Samuel 12, Natã conta para ele uma parábola, tipo assim: havia um homem rico e um homem pobre na mesma cidade. O homem rico tinha vários animais, e o homem pobre só tinha uma cordeirinha, segundo a versão NVI, só tinha uma cordeirinha. E de repente veio um viajante de fora para visitar aquele homem rico. E ao visitar aquele homem rico, em vez do homem rico pegar das várias ovelhas que ele tinha, matar e poder servir um banquete ao homem viajante, ele pegou a única cordeirinha que um homem pobre tinha, que ele estimava muito e tomava conta. Davi, antes de Natã terminar a história, ele levanta, indignado com aquela história, e diz assim: juro pelo nome do Senhor, que eu farei esse homem perecer. Ele terá que devolver 4 vezes o que ele tomou do homem pobre. Quem é esse homem? Natã diz: é você. Você é esse homem. Então muitas das vezes nós estamos seguindo o que Jesus disse. Nós estamos com a capacidade de fazer uma análise até do mundo, da política. Nós desenvolvemos uma habilidade de falar sobre política, de quanto os políticos de esquerda, de quanto o mundo está ruim, de quanto agora está o carnaval, quantas promiscuidade, as escolas de samba, o vizinho, o pessoal do trabalho. Mas a gente perdeu a noção de ver o que está diante dos nossos olhos maior. Jesus disse que a gente tem uma capacidade de ver algo muito pequeno no outro, mas não tem a capacidade de ver coisas grandes em nós. Cuidado, irmão. O Senhor está nos chamando essa noite para olhar para dentro de nós mesmos. Dentro de nós. O Senhor está nos chamando para que a gente faça uma avaliação nossa. A gente olhe diante de Deus e fala assim: Senhor, o que eu preciso mudar, Pai? Agora, não
não ser que hoje você já tenha essa resposta. O Senhor, essa noite, quer despertar homens e mulheres para uma vida nova. Para uma vida nova. Quem quer viver uma vida nova, diga amém. Eu quero viver uma vida nova no Senhor. Em todas as fases da minha vida, desde 2011, quando eu aceitei o Senhor como Salvador na minha vida, quando Ele me escolheu, de lá para cá, são processos dolorosos de abandonar velhos hábitos, de negar a natureza, de negar aquilo que eu aprendi como certo a vida inteira, negar aquilo que me dominou a vida inteira. E muitas das vezes a recompensa não veio no mesmo dia. Muitas das vezes a recompensa não veio no outro dia. Nas lutas, nos processos que eu já passei com o Senhor, onde eu tive que me despir do velho homem e revestir do novo homem, foi doloroso e a recompensa não vem hoje, não vem amanhã. Mas um belo dia a gente para, um belo dia igual um culto desse aqui, um culto normal, o Senhor nos faz olhar para trás e lembrar daquilo que Ele nos livrou, e que Ele nos trouxe aqui, e que graças a Deus, por tudo que o Senhor fez, é o que me mantém de pé, não é o dinheiro, não são os filhos que Ele me deu, não foi a família que Ele me deu, não foi o carro que Ele me deu, não foi o ministério que Ele me deu que me mantém de pé. O que me mantém de pé é a presença do Senhor, guardando, santificando a minha vida todos os dias. Ainda tem um percurso muito grande para percorrer, mas de glória em glória, em fé, eu sei que eu e você, nós vamos romper. Eu sei que você, irmão, vai encontrar felicidade. Aquela felicidade que homens e mulheres buscam no final do arco-íris está em Cristo Jesus, está na cruz do Calvário, está em uma vida com Deus, está em joelhos dobrados, expondo o coração para Deus e falando assim: Senhor, eu não consigo sozinho, Pai. Eu estou fazendo como Davi essa noite. Deus, purifica-me, porque eu não consigo me purificar. Purifica-me, Senhor. A Bíblia diz que Deus deu graça aos homens salvadora, e que essa mesma graça capacita homens e mulheres a viver de forma santa e justa nesta era presente. A Bíblia declara que Jesus Cristo, ao se despedir da mulher adúltera, disse: vá, minha filha, e não peques mais. Jesus não mentiu, Jesus não iludiu aquela mulher. Jesus, o apóstolo Paulo, dizendo a Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e essa graça conduz homens a uma vida santa nesta era presente, nesse tempo. Deus não mentiu, Deus não se empolgou, Deus não disse nada utópico. É algo, crente, que está disponível para você essa noite. Você crê nisso, irmão? A mesma palavra de Deus que contou a história de um Cristo veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive à destra de Deus Pai. A mesma Bíblia também conta uma história que dá para a gente viver longe do pecado, longe da sujeira, longe da ordem desse mundo, da cultura desse mundo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, pedimos ao Senhor, Deus, um poder do alto. Pedimos ao Senhor, Deus, a manifestação poderosa do Senhor em nossa vida. Ah, Jesus Cristo, salva-nos, Senhor. Santifica-nos, Deus. Ah, Deus, preserva a nossa vida santa e irrepreensível até a volta de Jesus Cristo. Deus, enquanto o mundo, Pai, enquanto o mundo tem abandonado os seus preceitos, enquanto o mundo tem desistido, enquanto a igreja não liga mais, Senhor, hoje a igreja verdadeira do Senhor, homens e mulheres, crianças mais velhas, crianças mais novas, os mais velhos dessa igreja, os adolescentes, Senhor, hoje clama ao Senhor. Deus, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que desagrada o coração, que desagrada o teu coração, meu Pai. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda os pastores dessa igreja, ajuda cada família, ajuda cada homem, cada mulher. Deus, hoje nós não estamos pedindo ouro nem prata, nós não estamos pedindo coisas, nós estamos pedindo o Senhor sobre a nossa vida.
Pai, hoje, Senhor, não pedimos pão. Hoje, Deus, não pedimos a provisão. Hoje pedimos santificação. Hoje pedimos mudança e transformação em nossa vida. Deus, quantas vezes o Senhor proveu. Deus, quantas vezes o Senhor nos abençoou com coisas, mas mesmo assim, Deus, ficou faltando algo dentro de nós. Faltou mudar, faltou santificar, faltou negar a nós mesmos, faltou tomar a nossa cruz, faltou seguir ao Senhor, faltou seguir a Jesus Cristo, faltou, Deus, e hoje nós estamos pedindo, Pai, porque muitos aqui, Deus, dia após dia, têm tentado e não têm conseguido, mas a Tua palavra declara, Senhor, que há poder, Senhor, no Teu nome, há poder no sangue de Jesus, para transformar homens e mulheres, para fazer, Senhor, homens e mulheres santos, Senhor, e irrepreensíveis nessa era presente, Pai. Ajuda o Teu povo, Senhor, desperta dentro de nós, Pai. Oh Deus, desperta, Senhor, como homens e mulheres têm orado, Senhor, por coisas, como mulheres têm orado, Senhor, para os maridos, como os homens têm orado pelas suas esposas, nesse mesmo fervor, desperta, Deus, corações agora sedentos por santidade, sedentos por arrependimento, sedentos por mudança, Senhor. Ah, Senhor, sem santidade nós não veremos ao Senhor, meu Pai, e queremos estar um dia com o Senhor, face a face, olhar nos Teus olhos, Senhor, e dizer: valeu a pena, meu Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Entoar canções para o Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar a Deus essa noite. Terminar esse culto maravilhoso, entoando uma canção a Deus, pedindo para Ele misericórdia, clamando a Ele poder sobre a nossa vida. Ah, Espírito Santo, vem. Um dia, Senhor, vamos estar com o Senhor, Pai, e não cantaremos mais, a qual os nossos olhos naturais não vamos poder contemplar o Senhor, mas um dia vamos estar literalmente diante do Senhor. Os nossos olhos vão poder contemplar o Cordeiro de Deus, a qual o seu rosto ilumina toda a cidade, a qual aquele que é digno de abrir o livro, da qual aquele que é digno de assentar à direita de Deus. Ah, Senhor, um dia estaremos diante de Ti, Pai. Louvemos a Deus essa noite. Digno é o Cordeiro que foi morto. Cante ao Senhor, querido. Santo, Santo. Oh, aleluia, Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, de novo, cante isso, cante. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga isso, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. De novo, Santo, 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 Deus todo. E há de vir com a igreja do Senhor, com a criação, com a criação, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você que adora ao Senhor, louve Ele
vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos. Teu nome é força e glória, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Com a criação eu canto, és tudo para mim e eu te... Só a igreja do Senhor, Santo, Deus todo, diga isso, que era, que é e que há de vir. Oh, aleluia, Senhor. Com a criação, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus, aplaude a Jesus, aplaude ao Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado por esse culto, Pai. Nos leve para casa para viver a semana mais santa da nossa vida. Uma semana de renúncia, uma semana de transformação, uma semana, Deus, de vitória em Cristo Jesus. Uma vitória, Deus, uma semana, Senhor, de abrir de portas. Ah, Deus, aquela vitória, Deus, que estamos pedindo há tanto tempo, uma vitória contra o pecado, uma vitória contra aquilo que desagrada ao Senhor. Ah, Deus, obrigado por hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor esteve aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recebeu a nossa oração, a nossa canção, como um aroma suave, como um incenso suave, Senhor. Ah, Pai, obrigado por nos permitir estar diante do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cultuando, adorando e exaltando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Ah, Senhor, obrigado. Leve cada um para casa, Senhor, debaixo de tua bênção, debaixo da tua unção, debaixo do teu poder, Senhor. Obrigado, Deus. Deus te abençoe, igreja. Deus te abençoe e te leve para casa para viver uma semana santa e maravilhosa na presença de Deus. Aplaude ao Senhor mais uma vez.